Boa noite, companheiros de ideal espírita. Nós vamos dar continuidade ao estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando hoje o capítulo 24, que tem por título, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos iniciar fazendo uma oração, elevando o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e paz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, amanhã e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque só vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus, amado Mestre, elevamos a Ti, Senhor, em oração o nosso pensamento, abrindo os nossos corações, Te pedindo, Senhor Jesus, o auxílio necessário para que possamos levar a bom termo o estudo que nos cabe a responsabilidade na noite de hoje. Fortalece todos nós, sensibiliza, Senhor Jesus, cada coração aqui presente, cada consciência, Senhor Jesus, atenta aos benefícios que o trabalho espírita nos proporciona. Fortalece-nos, fortifica-nos e conduze-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre, para o caminho do efetivo bem. Que a Tua vontade se faça sobre todos nós. Como iniciamos dizendo, o título do capítulo é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Jesus tinha uma característica interessantíssima, bastante efetiva em todos os seus ensinamentos. Jesus falava constantemente por parábolas. A parábola é uma forma alegórica de se dizer alguma coisa, de se contar alguma história, mas sempre com uma mensagem daquilo que quer que fique fixado nas pessoas que estão ou estejam ou estivessem ouvindo. A candeia sobre o alqueire, era um ensinamento muito importante, porque se a gente parar para pensar ou analisar como se dá os processos de aprendizado das pessoas, se a gente vê as modernas didáticas, nós vamos perceber, tá certo, que uma característica que as pessoas aprendem pela repetitividade e pelo aumento progressivo do grau de dificuldade. Esse é o elemento principal da fixação. Por exemplo, vamos fazer um comparativo. Pega uma ciência moderna, como, por exemplo, a matemática. É antiga, mas
é atualíssima, né? Ninguém aprende matemática começando a estudar álgebra. Ninguém aprende matemática começando por estudar geometria, trigonometria, qualquer coisa desse nível. As pessoas aprendem matemática pelo conhecimento primeiro dos números. E na sequência, as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, esse processo, o domínio desse processo, dessas etapas, é que vai levar, na sequência progressiva, a desenvolver a capacidade de aprender álgebra, a capacidade de aprender geometria, a capacidade de aprender trigonometria e etc. E etc. Da mesma forma, se a gente fizer um comparativo com o idioma, queria pedir desculpa pela interrupção. A gente estava falando dos processos de aprendizado, a gente estava comentando, né, a condição intelectual, a condição de assimilação, de entendimento das pessoas na época que Jesus esteve entre nós. Evidentemente, isso era um fator limitante de muitas das informações, do processamento de muitas das informações que Jesus trouxe na sua vinda aqui entre nós há 2000 anos. Não é menos verdade que, em que pese muita coisa ter ficado registrado nas passagens evangélicas de forma bastante clara, não é menos verdade que muita coisa ficou implícita, que muita coisa ficou apenas sugerida para uma posterior elucidação. Evidentemente que, na medida em que as pessoas vão vivendo as suas experiências materiais, desenvolvendo o seu intelecto, que é uma das formas de evolução do espírito, né? As pessoas vão se capacitando para um entendimento sobre coisas que antes não conseguiam processar. Então, é preciso que a gente reflita bastante nisso aí, porque lembremos-nos de que Jesus falou que para a gente guardar os ensinamentos, que Ele nos enviaria um Consolador, que viria relembrar muita coisa que Ele falou, que viria esclarecer outras coisas que Ele registrou enquanto esteve entre a gente, tá certo? Já para um grupo, uma plateia, tá certo? Mais habilitada a essa nova fase de assimilação desses ensinamentos. É o que acontece, né, com a educação no processo da criança-homem, criança-idade adulta, criança-idade madura. Ou seja, não se pode ensinar a criança da mesma forma que se ensina o adulto, porque a percepção da criança não tem o alcance que a percepção do adulto já obteve em seu desenvolvimento. Então, nessa linha, a gente tem que considerar esse aspecto quando fala sobre esse tema. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, o conhecimento ele não pode ser
como que eu diria, ele não pode ser negado, ele não pode ser, ele tem que ser colocado ao alcance das pessoas. Não pôr a candeia debaixo do alqueire significa exatamente isso. O conhecimento ele tem que ser oferecido às pessoas, para que essas pessoas possam desenvolver-se. Lembremos-nos que o ser desenvolve-se em dois aspectos, no aspecto intelectual e no aspecto do sentimento. A evolução se dá em dois pilares, o pilar do amor e o pilar do intelecto. O ser, ele evolui, ele caminha para Deus na medida em que ele cresce em sua capacidade de amar e na medida em que ele se desenvolve em conhecimento. A condição de espírito relativamente perfeito, ela se caracteriza pelo conhecimento pleno de todas as coisas. Ela se caracteriza pela capacidade infinita de vivenciar o amor. E a candeia, né, a que se refere todo esse texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que vai nos levar, né, um dia, na plenitude aí da eternidade, todos os espíritos ao conhecimento total. Todos os espíritos à condição total, plena de viver o amor. Isso representa a grande vitória do bem, isso representa, né, o objetivo da criação, isso representa tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida de relação. O que caracteriza a perfeição relativa é exatamente o amor vivenciado em todos os planos e em todas as possibilidades. É o conhecimento pleno aplicado a todas e quaisquer necessidades universais. A candeia sobre o alquírio, né? Jesus falava por parábolas por isso, porque ele veio com um certo conteúdo de ensinamento que destinava-se a pessoas previamente escolhidas por ele para esse trabalho, para que o acompanhasse, para que pudessem ficar enraizados após o seu retorno à pátria espiritual, para que isso ficasse vivo na lembrança das pessoas, que pudessem transformar aquela compreensão em ações efetivas no trato com as pessoas, na vida de relação, como exemplos a serem seguidos, como orientações decorrentes de uma fonte sublime e verdadeira e iluminada, que é a fonte de Jesus, que é Jesus. Então, é interessante essas colocações que a gente precisa fazer para que nós não sejamos aqueles que vão colocar, né, a candeia debaixo do alqueire. Muito pelo contrário, nós vamos colocar sempre a candeia
com a maior visibilidade possível, com a maior transparência possível, com a maior luminosidade possível, para que as pessoas possam sensibilizar-se e possam incorporar esses valores que são valores sublimes da espiritualidade maior. São o reflexo de Jesus, são a presença de Jesus que nós podemos incorporar em nossos corações. Que nós possamos refletir sobre isso, porque isso é que nos levará à grande mudança. O nosso planeta hoje passa por uma das fases, né, preditas na grande transformação, né? Há muitas coisas que se fazia referência na Bíblia e outros livros sagrados mesmo, palavras ou promessas de profetas ao longo dos séculos falavam de uma transformação que estava por vir. E essa transformação já está em andamento. É preciso, é necessário que as pessoas passem por transformações, que as coisas passem por transformações, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos caminhar na direção certa, na direção da grande transformação que nos aguarda a todos. Estamos caminhando na direção do bem, e a direção do bem, ela é obtida, tá certo? Prestando-se atenção nas palavras do Senhor ao longo do tempo, nas palavras de Jesus que nos levam a esse ensinamento, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que veio com o conhecimento que os apóstolos incorporaram e levaram adiante após o retorno do Cristo à pátria celeste. Que nós possamos refletir, que nós possamos compreender, que nós possamos transformar essas possibilidades que estão no processo de ser nos apresentados, né, ao longo das nossas vidas, passando por dificuldades que temos que passar. Haja vista o processo, a pandemia que nos atinge hoje, o planeta, né, ceifando vidas, 2 milhões de vidas, né, de desencarnes, retornos à pátria espiritual para a continuidade, né? Mas esse processo ainda não está concluído. Está junto com algumas ações que a espiritualidade gerencia, que vão possibilitar a transformação da humanidade, né? E aqueles que perseverarem, aqueles que conseguirem caminhar na direção do coração que palpita em sentimento pelo seu irmão, esses permanecerão como herdeiros da terra regenerada. É o fruto das possibilidades que a candeia sobre o alqueire determina, né? Nós temos a oportunidade de ter o acesso, né, à compreensão que nos possibilite uma vivência melhorada, uma vivência adequada
a esses valores sublimadores do Evangelho de Jesus, quando plenamente presentes em nossa vida, de opções e de oportunidades. Que a vontade de Deus, né, justa e poderosa, se faça sobre todos nós. Que nós possamos, compreendendo Jesus, compreendendo a dinâmica dessa ação vigorosa, dessa ação viril, dessa ação amorosa, dessa ação justa, que nós possamos vivenciar uma nova época, que nós possamos sentir amor pelos nossos irmãos, que nós possamos desejar o bem de todas as pessoas, que nós possamos vibrar em amor, auxiliando, amparando, assistindo, colocando em nossas mãos o reerguer, o auxiliar, o amparar. Que nós sejamos irmãos, como Jesus, há 2000 anos, nos falou do seu coração. Que a tua vontade, Senhor Jesus, justa e soberana, perfeita e amorosa, se faça sobre todos nós. Que assim seja. Muito obrigado a todos.